Boas ações valem muito. Boas ações valem muito. Meu nome é Alan Dutton Jr., sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne no bairro do Guanabara, na cidade de Campinas. Você se lembra de uma boa ação que alguém fez para você? Tenho certeza que sim. Coisas assim não esquecemos. E uma boa ação que você fez para alguém? Essas talvez não nos lembremos tanto. Uma boa ação, por menor que seja, nunca será esquecida por quem a recebe. Lógico que uma boa ação não é feita pensando em ser cobrada no futuro. Anos mais tarde, porém, ela pode render dividendos muito grandes. Escute esta história. Um dia, um menino pobre estava vendendo doces de porta em porta para ajudar a pagar os seus estudos. Ele tinha somente alguns centavos no seu bolso e ele estava com muita fome. Ele decidiu que pediria algo para comer na próxima casa em que ele batesse na porta. Mas ficou com muita vergonha quando uma jovem bem bonita atendeu a porta. Ao invés de comida, ele pediu um copo de água. Ela percebeu que ele estava com muita fome e trouxe um copo de leite bem grande para ele. Ele tomou o copo de leite bem devagar e perguntou: "Quanto eu te devo?" "Você não me deve nada", disse ela. "Minha mãe me ensinou que nunca devemos aceitar pagamento por uma boa ação." O menino agradeceu e foi embora. Roberto de Souza deixou aquela casa mais forte fisicamente e com a sua fé em Deus muito maior. Ele estava a ponto de desistir de tudo. Anos mais tarde, esta jovem ficou muito doente. Os médicos da sua pequena cidade não sabiam o que estava acontecendo com ela. Decidiram então mandá-la para uma cidade maior, onde havia um especialista que poderia ajudá-la com esta doença muito rara. O Dr. Roberto de Souza foi então chamado para esta consulta. Quando ele soube de qual cidade aquela mulher era, um sentimento muito grande encheu seu coração. Imediatamente, ele se dirigiu ao quarto daquela mulher. Assim que ele entrou no quarto, ele reconheceu de imediato quem ela era. Ele se dispôs a fazer o seu melhor e a fazer tudo o que fosse possível para salvar a vida dela. Depois de uma grande luta, a batalha finalmente foi vencida. O Dr. Roberto de Souza pediu ao financeiro do hospital que lhe mandasse a conta para que ele aprovasse. Ele olhou para a conta, escreveu algo num cantinho da conta e mandou que enviassem a conta para a mulher. Ela ficou com muito receio de abrir o envelope com a conta do hospital. Ela tinha certeza que teria que trabalhar a sua vida inteira para pagar aquela conta. Ao abrir o envelope,
ela encontrou o que o médico havia escrito na conta. Conta totalmente paga com um copo de leite. Assinado Dr. Roberto de Souza. Nosso texto hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Abre a sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 10, versículos 29 a 37. Vamos começar a ler? Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 29, diz o seguinte: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Nesta história que acabamos de ler, aprendemos aqui que o nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. Todas as vezes que fizermos uma boa ação, estamos obedecendo a Jesus, quando ele disse: Vá e faça o mesmo. Quando obedecemos a Jesus e fazemos boas ações, nossos dividendos serão muito grandes. Nossa conta não será paga com um copo de leite, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Que o nosso Deus nos ajude sempre a sermos pessoas de boas ações. Essas boas ações nunca serão esquecidas por aquele a quem elas impressionam mais, o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe você. Amém.